Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo a resolução, né? Eu achei importante fazer essa lista porque essa matéria cai muito, gente, muito mesmo no Enem. Então vocês precisam, mesmo que os conceitos tenham ficado confusos, precisam saber como que resolve os exercícios, tá? Então eu resolvi praticamente a lista inteira. Inclusive aqui a gente já vai aprender alguns macetes de como que vocês vão fazer a prova no Enem, tá? Isso é uma dica, aquelas dicas universais que eu dei até pro pessoal que é do inglês, sobre como que você lê um texto, que informação que você procura quando você abre uma questão no Enem, tá? Pra você ganhar tempo, porque a manha do Enem é tempo, porque eles colocam aqueles textos gigantes, na maioria das vezes não precisa ler tudo, né? Então, ó, é... então vamos lá, vamos começar a resolver a lista e aí a gente vai conversando da matéria no caminho. O vídeo vai ser postado, se vocês tiverem qualquer dúvida, aí vocês podem me mandar mensagem, tá? Deixa eu só confirmar se tá indo o som, tá? Então vamos lá, ó. A lista começou com a questão 268, né? Mas como ela é só de interpretação de texto, nem coloquei para resolver aqui. Ele pede, lá no gabarito, tá o gabarito do Drive também, ele pede qual a característica que dá maior vantagem relativa, né, ao produto proposto e que pode ser usada para incentivar a sua produção. A característica que vai dar a maior vantagem é aquela que vai ter a maior diferença em relação às outras, né? Então, por isso que o gabarito dessa questão é sabor. Porque olha lá, a diferença do proposto e do que o tem é a maior. Viu que não tem conta nenhuma pra fazer? Você só precisa olhar o gráfico e ter noção. De todas, o proposto tá o mais longe, né? O mais longe, assim, longe e acima do que já tem, né? O A e o B é no sabor. Porque olha lá, em forma ele tá acima, mas é pouco. Em textura ele tá abaixo, então não adianta. Em cor ele tá igual ao A e maior que o B. Ele tá igual no tamanho e tá um pouquinho maior no odor. No sabor é o que ele tá maior que os dois e bem maior também. Por isso que esse é o gabarito. Agora aqui, 269. Essa questão aqui, gente, ela é muito fácil, mas tem que fazer ela com calma, senão erra. Ó, ao iniciar suas atividades, geralmente, esse é um, já presta atenção nesse macete. Quando a questão começa só com um enunciado, uma tabela e uma pergunta, geralmente você vai ter que ler para resolver o exercício. Agora, quando ele coloca um gráfico enorme e um texto enorme, você já vai direto para a pergunta. Não lê o texto, porque às vezes dá para resolver sem ler, tá? E aí você ganha muito tempo. Vocês vão ver nos exercícios que a gente for fazendo aqui. Mas vamos lá, ó. O enunciado tá pequeno e o gráfico tá pequeno, então vamos ler. Ao iniciar suas atividades, a sensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador de um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele mais 3 pessoas, ou seja, tem 4 pessoas no elevador, até o quinto andar do prédio. E aí, com base no quadro, ele quer a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar. O que é isso? A gente tem que saber quantas pessoas estavam no elevador em cada hora que o elevador parou, em cada andar. Então, ó, no térreo, começou com 4 pessoas, né? Que é o cara que tá contando, esse ascensorista e as 3 pessoas que estavam. Parou no primeiro andar, olha lá a tabela, entrou 4 pessoas e saiu 3. Então, olha aqui, se tinha 4 pessoas, né, o ascensorista e as outras 3 pessoas, entraram mais 4 e saíram 3, a gente faz essa conta, dá 5 pessoas. Então, quando eles pararam no primeiro andar, tinha 5 pessoas. Beleza, vamos ver pro segundo andar. Chegou no segundo andar, então, as 5 pessoas, entrou uma pessoa e saiu uma pessoa. Então, continuou 5 pessoas no total, certo? Terceiro andar, pega as 5 pessoas que estavam lá no segundo, chegou no terceiro, entrou 2 e saiu 2, continua 5 pessoas. Aí subiu pro quarto andar. As 5 pessoas que estavam, entrou 2 e saiu nenhuma. Então, 7 pessoas.
E aí essas 7 pessoas vão para o 5º andar. No 5º andar entrou 2 e saiu 6, então ficou 3 pessoas. Então é isso, é só fazer essas continhas. Então, ó, o primeiro andar tinha 5 pessoas, segundo andar 5, terceiro andar 5, quarto andar 7, quinto andar 3. E no térreo tinha 4. Então, qual que é a moda? Qual que é o número que mais aparece? 5. Então, gabarito, letra D. Simples, simples, simples. Só prestar atenção. 270, mesma história. Enunciado pequeno, tabela pequena, então vamos ler. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas, ele tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos é dada na tabela. Olha lá, cada texto e o número de erros que ele teve em cada texto que ele digitou nesse processo para ele entrar. Na etapa do processo de seleção, os candidatos são avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometidos por essa pessoa é... A manha da mediana é você saber qual os números que você vai usar, gente. E aí, quando você acha o número que você vai usar, você pode esquecer os outros. Mediana, pra gente fazer mediana, tem que colocar os números em ordem crescente, não é? Então, vamos colocar os números de erros em ordem crescente. Ele teve 0 erros, ó lá, no texto 2. Aí depois, qual a maior quantidade de erros depois de 0 que ele teve? 2, né? Só que ele teve 2 no texto 1, no texto 3, no texto 4, né? Então, a gente coloca aqui, ó, 2, 2, 2, repetindo. Aí depois, ele teve 3 erros lá no texto 6. Aí vai, 4, 5, 6. Pronto, aí deu os 8 erros. Isso aqui tá em ordem crescente, certo? Do menor pro maior. E aí eu coloquei em verde aqui para vocês separarem o que é esse primeiro, segundo, terceiro, é o termo, cada termo, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. E mediana não é o termo central, quando os números estão dispostos em ordem crescente. Se a gente quer a mediana de 8 termos, quanto que é metade de 8? 4. Lembra, o macete da mediana é você pegar a metade e mais um. Então, a gente tem que pegar o quarto termo, é aqui que não pode confundir, e o quinto termo. Então, qual é o quarto e o quinto termo dessa ordem? Não é isso aqui não, gente. Isso aqui é o sexto e o sétimo termo. Não é porque tem o número 4 e o número 5 aqui que eles estão em ordem. De acordo com a posição aqui, eles ocupam o sexto e o sétimo termo. O quarto e o quinto termo é o 2 e o 3. Então, quando a gente tem uma ordem de números pares, divide por 2... A gente tem aqui, né, número par, então a gente divide e acha a metade. Então, é a metade mais um, quarto e quinto termo. Quarto e quinto termo é o 2 e o 3. Aí você vai somar e dividir por 2. 5 por 2 é 2,5, então o gabarito é a letra B. Esse é a mediana do número de erros cometido por essa pessoa, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Vamos supor que não existisse esse número 6 aqui, que fosse só 7 textos, e aí ele tivesse só esses erros aí. Qual que seria a mediana? A mediana é o termo central. Você pega 7, divide por 2, é número ímpar. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Então, a mediana é o número 3, é o terceiro termo. Perdão, é o quarto termo. Peraí. A mediana, 7 dividido por 2 é 3,5. Então, você vai pegar o inteiro que fica acima da mediana do número que você achou. Qual que é o primeiro inteiro maior que 3,5? 4. Então, o quarto termo é a mediana, porque aí a gente vai ter quantos números para trás? 1, 2, 3. E quantos números na frente? 1, 2, 3. Isso se fosse 7 termos, tá? Se alguém ainda estiver confundindo isso, depois me manda mensagem que a gente tenta explicar melhor. Bom, gente, continuando aqui, então, questão 271. Deixa eu dar um zoom aqui pra ler com vocês. Ele tá falando aqui, né, de novo, a mesma, vamos fazer isso para todos os exercícios. Se só tem uma tabelinha e um texto pequeno, geralmente você tem que ler o texto, que é o caso desse exercício também, ó lá. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio,
4 atletas da categoria até 66 quilos foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas, tá? Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Então, tá lá, ó, pela tabela, cada atleta, né, numerado por um número, 1, 2, 3, 4, e o peso de cada um deles antes do torneio mesmo. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão nos quadros. Então, vamos lá. Então, tem lá a pesagem de cada um, né? A média dos pesos de cada um, a mediana e o desvio padrão. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram que os atletas, quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre. Então, a gente tem que pegar o mais e o menos regular. Gente, é aqui que inclusive vai ajudar vocês para muitos outros exercícios. Como que a gente mede regularidade? Não é pela média aritmética propriamente dita, né? Na verdade, é pela média, só que a gente tem que saber lidar com um impasse, que é quando as médias dos termos são iguais. Por exemplo, pode ter números diferentes, né, de pesos dando exatamente a mesma média. Você somando eles e dividindo nesse caso aqui, por 3, né, que são 3 pesagens, então divide por 3, poderia dar a mesma média. E como é que a gente resolve esse impasse? Pra gente achar aquele termo que é mais regular, a gente tem que olhar não só a média aritmética, mas também o desvio padrão. Então, o atleta que tem o peso mais regular, ou seja, aquele que manteve o seu peso durante que não precisou perder muito peso, né? Que ele já estava, vamos dizer assim, fitness pro torneio, vai ter o menor desvio padrão, vai ter o menor... É aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, que talvez tenha ficado não claro, né, na explicação. Então, aquele atleta que é mais padrão é aquele cujo desvio padrão é menor. É aquele que se desvia o menos possível da média, entendeu? Então, olha ali pela tabelinha, o menor desvio padrão é do atleta 3, que o desvio dele é 4,08. E dá pra ver isso pelos pesos, olha lá. O primeiro peso dele era 75, aí ele caiu 5 quilos, foi pra 70, e depois ele foi pra 65. E os outros, você podem ver que geralmente eles tiveram que perder mais peso porque eles estavam mais gordinhos, vamos dizer assim, mais pesados, né? Então, ó lá, de 78 teve que perder 6 quilos para ir para 72, o primeiro. O segundo perdeu muito peso, ó lá, de 83 ele foi para 65, né? E então, o mais regular é aquele que o desvio padrão é menor, né? Olha aqui, que é o atleta 3. E o menos regular é aquele que tem o maior desvio padrão, ou seja, aquele que teve que perder o mais peso porque ele estava muito diferente do que precisava ser para esse torneio, que é o atleta 2. Olha lá, ele tem o desvio padrão de 8,49. Então pronto, aqui você não tinha que fazer cálculo nenhum, era só olhar o desvio padrão maior e menor, gabarito letra C. Vamos lá, 272. Essa aqui também tem que ler, porque é só uma tabela, né, gente? Então, vamos lá, ó. Praticamente. Peraí. Na tabela a seguir, constam os resultados finais da final da natação de 100 metros livres masculina. Aí tem aí, né, cada um, o nome e o tempo. O tempo ali em segundos. Os tempos apresentados na tabela estão em segundos. Para calcular o tempo mediano, ou seja, mediana que a gente vai usar aqui, dos tempos deve-se determinar. Não, deve-se, né? Bom, se a gente está usando mediana, o que a gente já pensa? Ordem crescente dos termos. Se são 8 termos e ele vai querer a mediana, é aqui que eu quero que vocês tenham essa agilidade de pensamento. Ele quer mediana, então eu já vou ter que colocar esses números em ordem. Mas eu vou precisar colocar todos e perder esse tempo organizando? Não, porque se é mediana é o termo central. E a mediana de quê? De um número par, 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, a mediana vai ser entre o quarto e o quinto termo, o número da frente. Sempre assim, ó, para números pares. Então, é o quarto e o quinto termo dividido por 2, né? Então, eu só tenho que colocar em ordem até o quinto termo. Eu não preciso fazer todos e perder o tempo que eu gastaria até achar o sexto, o sétimo e o oitavo, né?
Então, organizando aí os tempos, gente, eu coloquei, né, do menor para o maior tempo. O quarto tempo e o quinto tempo é aqui, ó, 47,93 e 47,97. O legal desse exercício é porque tem dois tempos iguais de 47,93. E é aqui que você tem que ficar atento na alternativa. A alternativa dessa questão vai ser, ele coloca primeiro o sobrenome e depois o nome. Vamos ver. Vai ser ou entre o Dressel ali, ó, que é o que tá em 2 pela tabela, o segundo ali, ó, Dressel Caleb, né, que é o quinto termo, e esse que tem o tempo de 47,93, que são duas pessoas, é o 3 ali da tabela, que é o Cameron McEvoy, né, da Austrália, e o Condorelli Santo, né, aqui eu escrevi errado. Então, pode ser qualquer uma dessas duas. Então, o gabarito que encaixa é ali, ó, letra D, determinar a média aritmética. Lembra, pode ser confuso porque ele tá pedindo mediana, mas se é mediana de número par, a gente tem que fazer média aritmética do termo central e um à frente, né? Então, a mediana será a média aritmética entre quarto e quinto termo, que dá a letra D, ó. Determinar a média aritmética dos tempos do Dressel e Santo Condorelli ou Cameron McEvoy. Por que é ou? Porque esses dois têm o mesmo tempo, então pode ser um ou outro, porque eles são iguais em ordem decrescente, né? De ordem. Porque é o mesmo tempo, então esse não é maior que esse, nem esse é maior que esse. Eles são iguais, tanto faz a ordem, tá? 273 agora. De novo, essa tem que ler. Texto pequeno, só tabelinha, ó. Para a fase final de um concurso, ficaram 5 candidatos que foram submetidos a 6 avaliações. 5 candidatos, representados pelas letrinhas ali, ó, na tabela, PQRST, e 6 avaliações, cada uma com nota variando de 0 a 10, né? Então, 0 menor nota, 10 maior nota. A nota final para efeito de classificação, aqui é muito importante prestar atenção, gente, que aqui pode ficar confuso. Então, a nota final para efeito de classificação, né? De maior para menor, né, será a média aritmética das 6 avaliações. Então, tá? O quadro a seguir apresenta a média das 3 primeiras avaliações, seguida das médias da quarta e quinta avaliações, e na última coluna a nota da sexta avaliação. Então, tabelinha. Só explicando, talvez para que caso alguém não tenha entendido. Então, ele vai. Cada um dos 5 candidatos, representados por essas letras aí, vai ter que fazer 6 provas. E aí, as 3 primeiras provas, ele colocou a média delas ali, ó. Então, vamos supor que fulano tirou 10 nas 3. Então, é 10 mais 10 mais 10 dividido por 3, que vai dar 10, né? 30 por 3 é 10. E aí, estaria ali na primeira coluna, média das 3 primeiras avaliações. Aí, depois ele faz a quarta prova e a quinta prova, e aí ele deu depois a média dessas duas e depois a nota da sexta, certo? Só isso que tá na tabela. Vamos lá embaixo. Em caso de empate, a nota da sexta avaliação servirá para desempate. Então, se a média aritmética das 6 provas tiver sido igual, o candidato que tiver maior nota na sexta avaliação, na última prova, né, vai ser o que desempata. Assim, se 2 ou mais candidatos tiverem a mesma média, tá? O candidato que ficou mais bem classificado na fase final do concurso foi. Então, o que a gente tem que descobrir? A gente tem as médias por etapas, da primeira até a terceira prova, depois da quarta até a quinta prova e a última prova. A gente precisa da média global de todas dessas provas, pra gente saber quem que tem a maior média. E outra coisa, gente, geralmente eles não dão essas informações a mais no enunciado se não for para usar. Então, vai ter um empate aí, provavelmente, porque senão ele não teria colocado isso só para distrair, tá? Então, se o seu não deu empate, provavelmente você errou conta. Refaça, tá? Opa. Vamos lá, então. Como é que, então, a gente calcularia essa média, sendo que ele deu as médias, né, parciais de cada uma das provas? Se cada prova vai valer 1 ponto, porque elas têm o mesmo peso, né? Nenhuma vale mais que a outra, só a sexta que vai servir de desempate. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente tem a média das 3 primeiras avaliações, é só a gente fazer uma média ponderada, né? Então, a gente vai pegar ao lado pro candidato P.
ele teve uma média de 8 nas 3 primeiras e isso vai ter um valor 3. A gente multiplica aqui por 3. Por que a gente multiplica por 3? Porque a gente teve uma média de 3 provas, certo? Mas as outras 2 provas, ele teve média 7,5. E aí a gente vai multiplicar por 2. Por quê? Porque a gente está fazendo a média, esse 7,5 representa 2 provas, certo? E cada prova vai valer 1 ponto. Então, é 1 ponto para a 4ª prova e 1 ponto para a 5ª prova. Mais a 6ª prova que vale 1 ponto, né? Porque ali tá a nota dela sozinha. E vai ser tudo isso dividido por quem? Por 6, que é a soma dos pesos de cada prova, que é 1 para a prova 1, 1 para a prova 2, 1 para a prova 3, 1 para 4, 1 para 5 e 1 para 6. Entendeu? Por isso que é dividido por 6. Ó, presta atenção, o 6 é exatamente a soma dos pesos que eu coloquei, ó. Ó, 3 mais 2 mais 1. Fazendo essas contas aqui, eu tenho média 8, tá? Mesma coisa pro Q. Ó, vamos lá. O Q teve média 7 na média das 3 primeiras provas. Então, é 7 vezes 3, porque a gente tá contando 3 provas. Mais, e cada uma vale peso 1. Aqui vocês têm que tomar cuidado, porque poderia ser, por exemplo, que a primeira prova tem... não, mas aqui nesse exercício não daria. A gente vai ter uns exercícios mais na frente que eu vou mostrar essa questão do peso da prova. Mas, enfim, voltando. Aí, na média da 4ª e 5ª avaliação, ele teve nota 9,5. Então, é 9,5 vezes 2, porque a gente está contando o valor de 2 provas e cada uma tem peso 1. Mais 8, que é a média que ele tirou na 6ª prova, vezes 1, que é o peso da 6ª prova, certo? Tudo isso dividido por 6. De novo, olha aqui, 6 é 3, mais 2, mais 1. O peso 1 de cada uma das 6 provas. Deu 8 também, ó, tá vendo a importância? E aí vai, gente, não vamos fazer todas essas contas para não enrolar, mas eu fiz aqui para vocês para mostrar a média de cada um. Então, olha só, teve 3 repetições de média 8, né, e 2 de 8,5, né? Então, como é que a gente vai achar quem que vai ficar em primeiro lugar nesse concurso? É aquele que teve maior nota na 6ª avaliação. Essas são as maiores médias. Qual desses 2 candidatos teve o S e o T? Qual deles teve maior nota na 6ª avaliação? O T. Olha lá, ele tirou 7,5. Então, o gabarito dessa questão, letra E. 274. Vamos lá. 2 alunos tiveram as seguintes médias bimestrais ao longo de um ano, sendo que todos os bimestres têm peso 1. Olha lá. Aluno A, cada bimestre é a nota dele, né? E cada bimestre tem peso 1, as notas. Com base nesses dados, pode-se afirmar, de novo, a questão da regularidade. Toda vez que aparecer regularidade para vocês, que estiver pedindo alguma coisa nesse sentido, lembrem de desvio padrão, tá, gente? Então, olha lá, a regularidade das notas dos 2 alunos, então a gente já tem que fazer aqui o desvio padrão de cada um deles. E como é que a gente faz desvio padrão? A gente precisa da média aritmética primeiro. Então, a gente vai fazer a média aritmética das notas do aluno A e depois do aluno B. A média do aluno A é 3 mais 3 mais 9 dividido por 4. Então, ele teve média anual final 6. E o aluno B, olha aqui, 5 mais 5 mais 7 mais 7 dividido por 4, média 6. Tá vendo por que é importante ter a questão do desvio padrão? Porque, olha aqui, teve 2 alunos com médias iguais, finais no ano, só que a regularidade deles é diferente, né? Eu não sei se vocês já conseguem ver aqui que, de certa forma, o aluno B é mais regular, porque olha lá, a nota dele começou 5 e depois ele subiu para 7, né? Então, teve um aumento bom, mas não foi um aumento tão grande se comparado ao aluno A. Ou seja, o aluno A era um aluno pior que o aluno B, porque olha lá, ele passou de 3 para 9, ele teve que estudar muito para aumentar a nota dele, né? É mais ou menos essa ideia. Então, ele é menos regular que o aluno B, que ele já tinha um nível teoricamente bom e depois ele aumentou mais um pouquinho, tá?
E voltando então aqui pro cálculo, como que a gente vai fazer o desvio padrão? O desvio padrão é então a diferença de cada uma das notas, de cada um dos termos, sobre a média aritmética elevada ao quadrado, a soma de cada uma dessas. E aí você vai tirar a raiz, dividido isso pelo número de termos. Ficou confuso, né? Vamos fazer. A primeira nota dele, 3, menos a média, que é quanto? 6. Olha aqui, 6. Isso ao quadrado. Por que ao quadrado? Justamente porque isso aqui pode dar negativo. E a gente não vai tirar a raiz de número negativo, né? Então, aqui, ó, 3 menos 6 vai dar menos 3. Elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar 9, certo? Aí, de novo, a segunda nota dele também foi 3, mesma história, vai dar 9. Aí, a terceira nota dele foi 9. 9 menos a média, que é 6, elevado ao quadrado, também vai dar 9, por uma coincidência, e aqui também. Então, isso aqui vai dar 3 vezes... Isso aqui vai dar 9 mais 9 mais 9 mais 9. Então, é 9 4 vezes. Então, eu posso pôr o 9 em evidência, multiplicar por 4. Dividido por 4. Corta. Raiz de 9, 3. Então, o desvio padrão do aluno A é 3. Vamos fazer do aluno B. A média dele é 6 também, né? Vamos fazer o desvio padrão. A primeira nota, 5 menos 6, que é a média, isso aqui vai dar menos 1. Elevado ao quadrado, 1. Então, isso aqui dá 1. Mesma coisa aqui, 5 menos 6 dá 1. 7 menos 6, isso aqui também dá 1. Isso aqui também dá 1. Então, vai dar o quê? 1 com 1 com 1, 4 dividido por 4, que é 1. Raiz de 1, 1. Vamos comparar o desvio padrão. O desvio padrão do aluno A é 3, do B é 1. Então, o aluno B tem um desvio padrão menor. Olha lá. Mesma média aritmética, então, o mais regular é aquele que tem o menor desvio padrão. Que é uma menor diferença entre as médias, né? Então, é o aluno B, gabarito letra D. Questão 275, ó, essa aqui é que eu fico falando pra vocês. Olha o tamanho do texto e do gráfico, não vou ler nada, vamos pular direto pra pergunta que vocês vão ver que dá pra fazer sem ler, ó. Utilizando somente, eu nem sei do que é a questão, ó. Utilizando somente os dados do primeiro semestre de 2011, então a gente já vai direto pro gráfico. Então, tá vendo que vai ter que usar só o gráfico? Você não ia perder tempo lendo o texto lá. Utilizando somente os dados do primeiro semestre de 2011 do gráfico, assinale a alternativa que indica a mediana da distribuição em milhões de reais. Considerar somente os bilhões e milhões de reais, tanto nas informações do gráfico como na resposta. E, se necessário, aproxime sua resposta. Então, ele quer que a gente olhe o primeiro semestre de 2011. Primeiro semestre de 2011, janeiro a junho de 2011. E ele quer a mediana. Então, vamos fazer. Mediana, a gente tem que pensar que os termos têm que ficar em ordem. Como esse gráfico tá meio confuso, primeiro eu anotei eles aqui, né, na ordem que aparece, né? Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Isso aqui dá quantos valores? 6 valores. Então, já adianta o pensamento. Se ele quer uma mediana de um número par de 6 valores, 6 dividido por 2 é 3. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer a mediana, a média aritmética entre o terceiro e o quarto termo, né? Então, tá. Agora, a gente vai colocar esses números em ordem, porque aqui eu coloquei só na ordem de aparecimento. O menor termo aqui é esse, né, o de fevereiro, aí depois vai pra esse, enfim, vai fazendo. Era esse, né? Então, pronto, eu coloquei eles na ordem, depois de ter escrito eles, é bom escrever eles fora, que aí você não confunde, porque é muito númerozinho pequeno ali, ó. Então, a gente tem que fazer a média aritmética entre o terceiro e o quarto termo, certo? Olha aqui, ó. Fazendo essa conta, vai dar esse número aqui, ó, 8.440,89. O número aproximado, mais próximo disso, é então a letra B. Pronto. Viu que eu não tive que ler o texto? Não teve que ler nada e você poupou um monte de tempo e fez o exercício. Certo, gente? Vamos para 276. Esse aqui só tem texto, então vamos ler.
O supervisor de vendas de uma empresa apresentou na última reunião um relatório com as vendas da equipe ao longo de 5 meses. Nessa reunião ficou decidido que se a média de vendas dos últimos 6 meses fosse pelo menos igual a 315 mil, cada vendedor receberia um bônus de R$ 1.000 no salário. A seguir está um resumo das vendas em reais ao longo dos 5 meses. O valor mínimo de vendas da equipe no mês de julho para que os vendedores recebam bônus deve ser igual. Então, vamos por partes. O que esse exercício quer? Né? Ele mostrou ali o quanto que foi as vendas em cada mês pelo gráfico, né? Tem dos 5 meses. E na reunião aí, eles falam aqui no enunciado que a média das vendas dos últimos 6 meses, ou seja, a gente tem que somar todos os valores, né, de fevereiro até julho, né, porque é de onde ele mostra, dividir por 6, e isso tem que dar uma média de 315 mil reais. E só se for 315 mil que cada vendedor vai receber o bônus. Então, ele está perguntando justamente isso. Qual deve ser o valor de julho, que a gente não tem ali pelas tabelas, para que essa média dos últimos 6 meses dê 315 mil e cada vendedor receba o seu bônus. Bom, gente, inclusive aqui eu já pulei para uma parte direto. Olha só, como a gente está trabalhando para facilitar os números, vocês podem ver na tabela que todos têm 3 zeros, certos números, tá? 250 mil, 300 mil, 280 mil. Então, em vez da gente colocar os zeros aqui e ficar aquela conta enorme, a gente já faz com os números simplificados. Só que o detalhe é esse, se você for uma pessoa esquecida, não é bom fazer isso. Então, você já tem que ter na sua cabeça que esse número aqui vai estar dividido por 1.000, vai estar faltando 3 zerinhos nele, certo, gente? Porque não é 315 que ele quer que a média seja, é 315 mil. Eu só cortei os zeros daqui, ó, que tá vendo que todos tinham zero? Que aí eu poderia cortar pra conta ficar fácil, entendeu? Então, não pode esquecer no final que esse resultado aqui a gente tem que lembrar de pôr os zeros, tá? Vamos fazendo aqui pra ver se fica claro. Então, ó, a média de 315, que é o objetivo para cada vendedor ganhar o seu bônus, tem que ser a soma dos 5 meses, né? Mais julho, para dar os 6 meses, dividido por 6. Fazendo todas essas contas, passei aqui... 6.315 vai dar x mais, essa soma toda dá 1.480, x é isso, menos, né, passa pra cá subtraindo, vai dar 410, x é 410. Tô doida, gente, desculpa, isso aqui é 6 vezes, tá? Não é 6.315, não, é 6 que passou multiplicando. Então, é 6 vezes 315, que é igual a x mais 1.480, que é a soma disso aqui. Aí, esse valor aqui, menos os 1.480 que passa para lá subtraindo, vai dar 410. Mas não é 410, é 410 mil que tem que ser a venda de julho, para que dê essa média aqui de 315. Tá vendo que nem tem gabarito 410? Só tem 410 mil. Então, o gabarito letra E, tá? De novo, só textinho e tabela, então precisa ler tudo. Olha lá. Uma pessoa está na redação de uma revista e produziu 10 textos para publicação do mês. O editor, ao ler, encontrou alguns erros, como ilustra a tabela. Então, ó, os 10 textos colocou lá em ordem, né? E o número de erros de cada texto. Nessa distribuição de dados, a mediana do número, já pensa, mediana preciso pôr em ordem. E pensa, se é mediana de 10 termos, que é um número par, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu preciso da mediana do quinto, da média aritmética, dos quinto e do sexto termo. Então, você não precisa colocar todos os erros, né, em ordem, para não perder tempo. Então, vamos lá. Colocando os números em ordem. Vai dar 0, 3, 3, 3, que se repete aí, né? 4, 4, 4, e aí iria, né? Só que eu preciso só do quinto e o sexto. Então, eu vou parar até aqui no 7, ó. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, quinto, sexto termo, sexto e sétimo termo.
Eu preciso do quinto e do sexto, então já tá aqui, ó, 2 quatros. Então, a mediana de 10 termos, né? 4 mais 4 dividido por 2 vai dar 4. Gabarito letra C, tá? Muita atenção aqui pra não errar também, não esquecer, né, gente? Porque tem os números ali que se repetem. Gente, continuando então, exercício 278. De novo, tabelinha e texto pequeno, então a gente lê tudo, ó. Em uma linha de ônibus, o fiscal anotou a entrada e parece aquele exercício do elevador, sabe? De que entra e sai gente. Muito comum esse exercício no Enem, ó lá. Um fiscal anotou a entrada e saída de passageiros em um dos ônibus ao longo do ponto de partida e dos 5 primeiros pontos após a partida. O quadro a seguir representa os registros do fiscal durante a viagem do ponto de onde partem um cobrador, um motorista e mais 15 usuários, ou seja, no início tinha 18 pessoas, porque tinha os 15 passageiros, o motorista 16, o cobrador 17 e o fiscal 18. Então, olha lá, do ponto de partida, entram no ônibus 18, saem do ônibus 0 pessoas. Aí ele vai pondo, né, em cada ponto a quantidade de pessoas que entra e sai. E aí ele quer, de acordo com o quadro, a moda, agora não é mediana, do número de pessoas no ônibus, desde o ponto de partida até o quinto ponto após a partida é igual. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Anotar o número de pessoas que estão no ônibus a cada ponto. Então, ó, no ponto de partida tinha 18 pessoas. Aí, do primeiro ponto que ele parou, tinha 18, aí entrou mais 18 pessoas e saiu uma pessoa. Então, o total vai dar 35 pessoas no primeiro ponto. Depois ele foi pro segundo ponto. O segundo ponto tinha 35 pessoas, entrou 14 e saiu uma. Então, total, 48 pessoas. Aí vai fazendo isso. Terceiro ponto. Tinha 48, entrou uma, saiu 14. Voltou a ter 35 pessoas no ônibus. No quarto ponto, tinha 35, entrou 5 e saiu 6. Mais e menos, né, gente? Os sinais não é importante. Então, tinha 34 pessoas no quarto ponto. E por último, no quinto ponto, tinha 34 pessoas, entraram 6 e saíram 5. Então, 35 pessoas. Olha aqui, o número de vezes que o número 35 se repete. Ele é o único que se repete, na verdade, se repete 3 vezes. E moda não é o número que aparece mais vezes, então, 35. Bom, gente, agora a questão 279. Ó, espero que você esteja dando para acompanhar aí. Lembra do macete que eu falo, se tem texto grande, não precisa ler. Esse é um exemplo, olha o tamanho do texto do gráfico. Vamos direto para a pergunta, vamos ver se precisa ler ou não. Ó, de acordo com o gráfico, o investimento de 15% superior à média dos últimos 4 anos indicados representaria um investimento em milhões de dólares de... Viu? Ele já deu exatamente o que ele quer, não precisa ler nada do texto. Ele quer saber quanto que seria esse valor do investimento de 15% superior à média dos últimos 4 anos. A média dos últimos 4 anos é só fazer 2015 lá, 2014, 13 e 12. Então, eu coloquei, ó. Lembrando que essa tabela tá em milhões de reais, né? Então, é 1.291 vezes 1 milhão. Vai dar 1 bilhão, alguma coisa. Enfim, então, ó. 1.291, que é de 2015, 2.379, 2014, 2013 e 2012, dividido por 4, né, para ser a média. Deu isso aqui em milhões de reais, 2.245,5 dos últimos 4 anos. E aí ele quer quanto que seria o investimento do ano, por exemplo, de 2016, sendo que considerando um aumento de 15%. Então, é o valor que a gente descobriu, que é a média aqui, mais 15% desse valor. Fazendo essas contas, a gente tem 2.582,32. O valor mais próximo disso é ali a letra E. Tá bom? Simplesinho. Viu que não precisou ler nada? Ó, 280 agora. 280. Não vou ler também. Tem título e gráfico. Vou direto pra pergunta, olha. Considerando os dados do gráfico de outubro de 2016 até atualmente, outubro de 2016 é o primeiro ali. Até atualmente, a média aritmética em pontos percentuais da distribuição da taxa Selic é...
simplesão também. Só a gente somar os valores, dividir pelo número de termos e a gente tem a média. Então, ó, 14,25 representa outubro de 2016, 14 representa novembro, isso aqui, 13,75 representa janeiro, fevereiro é 13 e o atual, que é 12,25. Tudo isso deu quantos termos? Então, ó, deu, ó, outubro 1, novembro 2, janeiro 3, fevereiro 4, atual 5. Parece bagunçado, mas é o jeito que ele colocou. Então, divide isso por 5, vai dar 13,45, gabarito letra D. Viu? Olha o tanto de tempo que você poupa sem ler o enunciado. Agora, essa não dá pra fazer sem. Olha lá, até tá pequeno o enunciado. Vamos ler. Isso aqui também é interpretação, porque ele colocou uns números pra confundir. Pra ver se tá prestando atenção. Uma papelaria vendeu em determinado mês a seguinte quantidade de certos tipos de canetas. Aí colocou, né, cada semana e a quantidade de canetas que vendeu. No início do referido mês, desse mês aí, o estoque daquele tipo de caneta era 2.000 canetas. Tá. Por experiência, o dono da papelaria sabe que no mês seguinte o consumo aumentará. Por isso, ele pedirá ao seu fornecedor uma quantia de canetas para que, somadas as canetas que ficaram em estoque daquelas 2.000. Tinha 2.000 canetas, foram vender essa quantidade e aí o estoque que ficou, somado com o que ele vai pedir, resulte na média de consumo semanal do referido mês multiplicado por 8. Olha aí. Parece difícil, mas é só ler devagar. Qual é a quantia de canetas que o dono da papelaria deve pedir ao seu fornecedor? Então, ó, vamos descobrir quantas canetas que restou primeiro, né? Tinha 2.000 e isso aqui foi o consumo de cada semana. Então, restou 720 canetas no fim desse mês. E aí, o mês seguinte, já coloquei aqui a primeira expressão. Ele falou que a quantidade de canetas que ele vai pedir, que eu vou chamar de X, 720, que é as que tinha, mais X, que é a quantidade que ele vai pedir de novas canetas, tem que ser a média, que eu coloquei pelo símbolo M, a média do consumo semanal desse mês que a gente viu, vezes 8. Então, primeiro, essa aqui é uma expressão, guarda ela que a gente vai usar depois. Vamos descobrir agora quanto que foi a média desse mês. Então, a média vai ser a soma da quantidade de canetas consumida por semana dividido por 4. Por que não é por 30? Porque ele quer a média semanal e não diária. Então, dividido por 4. Isso aqui dá 720, dividido por 4, 320 é a média semanal de consumo de canetas. Aí é só a gente pegar esse valor, jogar aqui. Então, ó, 720 é igual à quantidade que ele vai pedir, que multiplica a média, que é 320, que a gente descobriu, vezes 8. Então, X, fazendo essas contas, vai dar 1.840, gabarito letra D. Opa, aí. Questão 282 agora. Ó, tem texto, tem tabela, não vou ler, vou para pergunta. Considerando os dados contidos no gráfico, a mediana em anos da média de idade de atletas olímpicos. Aí, precisou ler nada. Nas 8 Olimpíadas é igual. Mediana. Já faz aquele... Adianta na sua cabeça o que você vai ter que fazer. Se é mediana, preciso pôr em ordem. E ordem até qual número, se eu preciso da mediana? É uma mediana de 8 termos. 8 é um número par. Então, quando é mediana de número par, o que a gente faz? Pega o número, divide por 2, isso aqui vai dar 4. Então, a mediana vai ser entre o número que você achou e o seguinte, a média aritmética dos dois. Então, quarto e o quinto termo somado dividido por 2. Agora, só põe em ordem. Aí, eu coloquei todos eles em ordem aqui, né? Os termos, não precisei colocar tudo para não perder tempo, eu fiz só até o quinto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. Então, pronto, temos a mediana. É só pegar o quarto e o quinto termo, somar, dividir por 2 e a gente tem a mediana, que é 26,4. Gabarito letra D. A 283, gente, vocês podem pular, porque ela veio errada, apesar dela ter um pouquinho do que a gente precisa aqui de média, ela é probabilidade tem que ser dado separado, tá? Então, não esquenta com ela, não. Vamos pra 284 agora. Esse aqui precisa ler, porque tá vendo que só tem o texto?
Certo representante comercial de uma empresa teve média mensal de vendas no valor de 80 mil. Média mensal de vendas no valor de 80 mil reais nos 8 primeiros meses de determinado ano. Por causa da concorrência, houve mudança no planejamento da empresa e decidiu-se que, ao fim do ano, os representantes comerciais deveriam ter uma média mensal de vendas no valor de 85 mil. Então, 80 mil foi a média dos 8 primeiros meses. E aí, por conta da concorrência, eles decidiram que a média deveria passar a 85 mil reais mensais. Para o representante alcançar a meta exigida pela empresa, ele deverá ter, nos últimos 4 meses do ano... Por que últimos 4 meses? Porque a gente já tem dos 8 primeiros meses. 8 mais 4, 12. 12 meses do ano. Ele deverá ter, nos últimos 4 meses, uma média mensal de vendas no valor de... Aqui, a gente usa a média ponderada para ficar fácil. Só colocar na formulazinha. Então, 80 mil foi a média mensal referente aos 8 primeiros meses do ano. E aí, ele quer saber qual que deve ser a média dos últimos 4 anos no meses. Então, aqui, vezes 4. Para quê? Dividido por 12, que é os 12 meses do ano, deu uma média mensal de 85 mil. Certo? A gente também poderia ter escrito isso aqui e já ter passado 12 para cá, porque aí ficaria certinho a média ponderada. Fazendo essas contas, então, a gente tem que X vai ter que ser 95 mil. Tá vendo que tá um pouco maior? Por que tem que ser um pouquinho maior de se comparado aos 80 mil inicial? Porque a gente tem que compensar nos últimos 4 anos as vendas para que a média anual, né, de cada mês seja 85 mil. Então, gabarito letra C. 285. Não vou ler. Vou direto pra pergunta. Ó. De acordo com os dados da tabela, até a data em questão, a média dos preços de arroz, considerando os anos de 2015, 16 e 17 em relação ao preço da média histórica. Ó lá, viu que não precisou ler nada? Já tem tudo na tabela. De acordo com os dados, então a média dos preços de arroz, considerando esses 3 anos aí, em relação à média histórica, é quantos reais superior? Só a gente fazer, anotar. Ó lá, arroz tá lá em último, a média histórica do arroz era 30,41. Agora vamos fazer quanto que foi a média desses últimos 3 anos aí. Peguei aqui o valor do arroz em cada ano, né? 2015, 16, 17, dividi por 3, porque são 3 anos. Achei uma média de R$ 42,36. Então, a gente só comparar agora com a média histórica. Então, a gente vai pegar a média desses anos, subtrair da média histórica, deu R$ 11,95 acima. Gabarito letra B, é o mais próximo. Viu que fácil? Não precisa nem ler. 286 só tem texto pequeno, então tem que ler. Ó. Um representante comercial trabalha para um laboratório que produz remédios. Certo tipo de remédio A foi lançado recentemente e o representante teve nos 6 primeiros meses do ano de 2017 uma média de vendas de 560 caixas desse remédio. Então, no ano de 2017, nos primeiros 6 meses, né, até junho, ele teve uma venda mensal de 560 caixas. No meses de julho, agosto e setembro, a média de vendas para o referido remédio foi 610 caixas. O gerente de vendas da empresa fez uma reunião com todos os representantes exigindo que a média do ano de 2017 na venda fosse igual a 635 caixas. Aí, mesma ideia daquele exercício lá em cima. Quanto que ele vai ter que vender nos últimos 3 meses para compensar os meses anteriores e a média final ser 635 caixas mensais do ano? Então, olha a pergunta. Para que o representante em questão atinja a meta mínima, a média de vendas dele no remédio nos últimos 3 meses do ano, ou seja, ele deu ali até setembro, então, outubro, novembro e dezembro. Quanto que ele vai ter que vender nesses últimos 3 meses para que a média do ano, né, mensal do ano de 2017 seja 635 caixas, igual que é o gerente de vendas. Então, anotei tudo aqui, 6 primeiros meses, 560 caixas por mês ele vendeu. Julho, agosto e setembro, 3 meses seguintes, 610 caixas por mês. E ele quer que o anual seja 635 caixas por mês. Só jogar na fórmula e fazer a média ponderada. Então, 635, que vai ser a média do ano. Podia já ter colocado 12 aqui, mas eu prefiro colocar aqui para vocês entenderem melhor. Então, os 6 primeiros meses vezes os 560, mais
a média dos outros 3 meses, 610 vezes 3, mais os últimos 3 meses vezes a média que a gente quer descobrir, que tem que ser dos últimos meses, dividido por 12, certo? Agora é só ir substituindo, passa pra cá multiplicando, joga esses valores subtraindo. A gente tem que 3M é igual a 2.430, então M é igual a 810. Então, a média de vendas de outubro, novembro e dezembro tem que ser 810 caixas por mês, gabarito letra E. 287 agora. Esse aí é pequeno, então precisa ler também. Aqui, ó. Olha lá. Uma empresa aplicou 4 provas a 5 candidatos. Tá lá o número, né, de cada candidato, 4 provas. O critério da empresa é selecionar o candidato que tiver a maior média aritmética nas 4 provas, a maior média aritmética. As notas dos candidatos que variam de 0 a 10 estão representadas na tabela a seguir. De acordo com o gráfico, de acordo com o critério da empresa, o candidato selecionado será só fazer a média de cada um. O macete que eu coloquei aqui para lembrar para vocês é: como a média aritmética vai ser para todos, ou seja, vai ser a soma dos valores e dividir por 4, porque são 4 provas, vocês podem adiantar o trabalho de vocês primeiro fazendo a soma, né? A soma dos valores antes de dividir por 4. Porque vocês concordam que quanto maior der a soma, essa soma aqui das notas, quando você dividir por 4, maior vai ser esse valor também. A divisão, por exemplo, de 28 por 4 é menor do que 30 por 4. Você não precisa nem dividir para saber isso. Só sabendo que o numerador 28 é menor do que 30, então isso aqui vai dar maior que isso aqui, inclusive na divisão, certo? Então, ó, já joguei aqui, ó, a média 1, a soma do primeiro deu 30, do segundo deu 28, do terceiro deu 31, do quarto deu 30, do quinto deu 28. O que tem a maior soma é o 3. E olha aí, o gabarito é justamente esse, letra C, 287, letra C. Não precisei nem dividir. Dividindo, só pra tirar a dúvida, isso aqui deu 7,5, isso aqui deu 7, isso aqui deu 7,75, esse aqui deu 7,5 e esse aqui deu 7. Então, esse aqui era o maior, por quê? Porque a soma dele deu a maior de todas. Não precisou nem dividir, gastar tempo dividindo. Por que eu falo esse trem de tempo? Porque o Enem, o macete do Enem é tempo, né? Então, vocês poupar tempo. Essa também, facinha, precisa ler toda porque o texto é pequeno, né? Então, ó, na tabela a seguir estão apresentados os 10 primeiros classificados do Campeonato Brasileiro da Série A de 2017. Na coluna em que aparece a abreviação P, está indicado o número de pontos conquistados pelos times. Em relação à quantidade de pontos das equipes, o valor mediano. De novo, mediano. E aqui é mediano do quê? De 10 termos. Como que faz mediana de número par? Pega o número, divide por 2. O número que você achar é a mediana mais o número da frente, a média aritmética deles. Então, aqui, a mediana de 10 termos é a média aritmética entre o quinto e o sexto termo. Olha lá, já tá em ordem, não precisou nem botar em ordem, já poupou seu trabalho, é só você pegar ali, ó. O quinto termo é o Cruzeiro, com 57 pontos, e o sexto termo é o Flamengo, com 56 pontos. Dividido por 2, vai dar 56,5. Mediana, então, gabarito letra B. Viu? Rapidão. 289. Tá aí o gráfico, né? O gráfico retrata a variação percentual da receita nominal do varejo ao longo de 12 meses consecutivos. De acordo com o gráfico, a razão entre o menor percentual da receita nominal do varejo em um mês e o maior percentual é aproximadamente... Essa aqui é só você pegar o menor valor e dividir pelo maior valor, que é o que ele quer. Ele tá pedindo essa razão. O menor valor, só olhar na tabela aí procurando, é o de outubro, que é 1,5. E o maior valor foi 4... Aqui eu dividi errado, era 4,7 ali, ó, gente, que é janeiro de 2017. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,32, que é o gabarito letra C, tá? Isso aqui é 4,7, eu que coloquei errado. Pronto, 290. 290 também, texto pequeno, pode ler. 2 pessoas escalam a mesma montanha, porém por caminhos diferentes. A pessoa A enfrentou 150 metros de trechos de difícil acesso e 1.650 de trechos mais suaves.
A pessoa B enfrentou uns 600 metros de trechos bem mais complicados que a pessoa A e 400 metros de trecho suave. A razão entre a distância percorrida pela pessoa B e a pessoa A é simplão também, só somar a quantidade que a pessoa B andou, que é a razão que ele quer a quantidade de B sobre A. Então, ó, a pessoa B andou 600 metros mais 400 metros, dividido pelo que a pessoa A andou, 150 por 1.650. Vai dar 1.000 por 1.800, isso aqui simplificado é 5 nonos. Gabarito letra C, tá bom? Simples, simples, simples. 291. O supervisor avaliando as vendas de um representante comercial recentemente contratado observou os seguintes números relativos aos seus primeiros 8 meses de trabalho. Olha lá, tá os meses, né, numerados e as vendas em milhares de reais. Então, é 68 mil reais, 64 mil reais, né? E aí vai. Se nos últimos 4 meses do referido ano, por que os últimos 4 meses? Porque a gente já tem os 8 aí primeiros, né? O representante vender em cada mês o mesmo valor que corresponde à mediana das vendas dos outros 8 primeiros meses, então a média mensal de vendas no referido ano, viu que parece muita coisa, mas é simples. Ele quer que a venda mensal dos últimos 4 meses seja igual à mediana dos 8 primeiros meses. Então, vamos fazer. Mediana de 8 termos. 8 dividido por 2 é 4. Então, a mediana vai ficar entre o quarto e o quinto termo, que é o número da frente. Aqui, ó. Certinho? Então, ó lá. Ótimo. Não tá em ordem. A gente tem que deixar em ordem. Então, eu só vou deixar em ordem até o quinto termo para poupar trabalho também. Então, eu coloquei aqui, né? Começando com 53, depois 56 em vendas, né? E o quarto e o quinto termo é 64 e 66. Fazendo a mediana disso, vai dar 65, que é o valor que ele quer que seja dos últimos 4 meses, que é exatamente igual à mediana. Então, pronto, a gente tem a média mensal de vendas de cada mês, e aí ele quer agora a média aritmética do ano, né, dos 12 meses do ano. Então, é só a gente somar tudo e dividir por 12. Então, ó, 68 mais 64, você vai pegar todos os valores da tabela, somar, mais os últimos 4 meses do ano, que foi 65, que é o que a gente descobriu. Multiplicar isso por 4, porque representa os 4 meses, e dividir por 12. Vai dar 63,5 em milhares de reais, que multiplicado por 1.000, 63.500, né? Lembrando, a unidade da tabela é milhares de reais. Então, gabarito letra B. 292. Essa aqui parece difícil, mas é só usar a fórmula, não tem dificuldade nenhuma. Ó, em estatística, tendo como base um estudo de mais de 30 observações, pode-se calcular a incerteza no valor médio pela fórmula, isso aí, eu não sei nem falar essas letras, em que P, eu vou chamar de P, mas essa letra tem um nome grego, é o desvio padrão da distribuição, N é o número de observações e estranho aí é a incerteza. Uma instituição, a pedido de uma empresa, efetuou 5 pesquisas para avaliar da preferência de 5 produtos comercializados. O resultado da pesquisa com os valores do número de observações e o desvio padrão estão apresentados na tabela aí. O produto que apresentar a maior incerteza terá uma ação mais agressiva no seu marketing, né? Lembrando que incerteza é esse P com esse menos e X aí. Então, o que tiver a maior incerteza vai ter mais marketing. Então, ele quer, de acordo com as informações, o produto que terá um marketing mais agressivo, ou seja, aquele que vai ter a maior incerteza. Só a gente jogar na fórmula os valores da tabela e descobrir. Então, ó, a incerteza do produto 1 é o P dele, que é 0,15, dividido pela raiz do N, que é 100. Isso aqui vai dar 10. Então, 0,15 dividido por 10, 0,015. Aí é só a gente fazer isso para todos os números. E aí vai dar todos esses números aqui. Desses números aqui, qual que é o maior? O 0,015. Todos os outros são menores que ele. Então, ele que vai ter a propaganda mais agressiva. Então, o gabarito já tá na cara, a primeira letra A. Tá? Continuando, gente. Questão 293 agora. Tá acabando.
4 candidatos estão disputando a fase final de um concurso, em que são submetidos a 4 provas, né? Tá ali os candidatos, representados pelas letras e as provas. Será considerado classificado o candidato que tirar média aritmética simples maior ou igual a 7 nas 7 provas. Todas as provas têm peso 1. Aqui, gente, questão de média aritmética simples. Então, a gente vai fazer a média de cada um e ver quem que foi os classificados, né? Olha lá, de acordo com as informações apresentadas e os dados, foi ou foram classificados quem? Candidato A, soma todas as notas, divide por 4, porque é média aritmética simples, é a soma dos termos dividido pela quantidade dos termos, né? Dá 7,25. E aí você faz isso para todos. Então, os únicos que foram, que é maior ou igual a 7, é o A e o B. Gabarito que corresponde a isso, letra C. Simplão, gente. Papum esses assim, viu? 294 agora. Outra questão de probabilidade, por favor, ignorem. Igual aquela questão lá em cima que eu não lembro o número mais. Ignora, porque não é importante pra gente agora saber isso. 295. 295 é uma questão que tem texto e tabela. Não vou ler, vou pular direto para o enunciado. A tabela apresenta a variação percentual do INPC por grupos e serviços em 2016 e 2017. Considerando os dados apresentados em 2016, incluindo o índice geral, a mediana da distribuição viu? Não precisa ler absolutamente nada, só fazer mediana. Olhando aqui, então, a gente tem aqui a quantidade de coisas, né? Índice geral, porque ele quer que inclui. Esse que é o pega da questão, você saber se é 9 ou 10 termos, mas ele falou para incluir o índice geral. Então, é índice geral, alimentação e bebidas, habitação. Tudo isso aqui na linha, nessa primeira coluna, vai dar 10 termos. E ele quer a mediana dos valores desses 10 termos. A mediana de 10 termos, como é que a gente faz? É par, então divide por 2, é o número que você achar e o da frente. Então, é a média aritmética do quinto e do sexto termo, aqui, ó. Aí é só a gente colocar esses valores aí. Ele pediu de 2016, então a gente pode até esquecer a tabela de 2017. Só colocar os valores da tabela de 2016 em ordem até o sexto termo. Eu coloquei aqui em ordem, né? Crescente. Então, temos aqui quinto e sexto termo é 6,02 e 6,58. A média aritmética desses termos vai dar 6,3, que é exatamente a mediana, gabarito letra D. 296. Eu coloquei muita questão, gente, mas é porque esses exercícios têm que ser treinados, porque eles são muito comuns, e se você aprender a manha de fazer eles, faz muito rápido. Esse aqui já precisa ler, vamos lá. Um candidato está prestando um concurso que tem várias etapas. Na parte preliminar do concurso, o candidato deve fazer 5 provas, cada uma com determinado peso. A nota final do candidato, nessa parte, é calculada pela média ponderada das notas obtidas por ele nas 5 provas pelos respectivos pesos. Olha lá a tabelinha, né? Cada uma das provas e a nota que ele obteve e os pesos. De acordo com o edital, o aluno será considerado apto a fazer a última avaliação, que é uma entrevista, se a sua nota final nas 5 provas preliminares for igual ou superior a 7,5. Ele realizou 4 das 5 provas e ainda falta fazer a 5ª prova, sendo que os resultados até o momento estão apresentados a seguir. Então, presta atenção. Ele só vai fazer a última avaliação, que é a 5ª prova, né? Se a sua nota... vai fazer a avaliação se a nota nas 5 provas for maior ou igual a 7,5. Só que isso aqui é uma média ponderada. Então, para que o candidato seja aprovado na fase preliminar e possa ser chamado para entrevista, ele deve ter a nota mínima D na 5ª prova. Vamos fazer média ponderada. Tem que ser maior ou igual a 7,5. Vou colocar aqui 7,5. Então, é o quê? É a nota das provas individuais, a soma, multiplicada pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma do valor dos pesos. 6,5 foi o que ele tirou na primeira prova, vezes 1, que é o peso da primeira prova. Mais 7,2, que foi o que ele tirou... 7, que foi o que ele tirou... não, é só 7 mesmo aqui, eu que tô louca. Perdão, gente. 7, que foi o que ele tirou na segunda prova, vezes 2, que é o peso da segunda prova. Mais 6, que foi o que ele tirou na terceira prova, vezes 2, que é o que ele tirou... que é o peso dessa prova, né, da terceira prova. Mais 8,5, que ele tirou na 4ª prova, vezes 3, que é o peso da 4ª prova, mais X, que é a nota que ele vai tirar na 5ª prova que a gente quer descobrir, que eu não sei qual é, vezes o peso dela, que é 4.
dividido pelo soma do valor dos pesos. Qual é a soma dos pesos? 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 4. Pronto, só resolver essa equação agora. Aí eu passei, isso aqui dá 12, passei multiplicando, então 7,5 vezes 12 é igual a 6,5 mais 14, né, fazendo esses produtos aqui, mais 12 mais 25,5 mais 4x. 4x é 90, que é isso aqui, menos 58, que é a soma disso. 4x dá 32, x igual a 8. Então, para ele ser chamado, ele tem que tirar a quinta prova o valor de 8. Letra D. 297, gente, agora. Em estatística, é comum a necessidade de se calcular médias aritméticas. Em um desse tipo de problema, uma pessoa efetuou a média aritmética de 50 números e encontrou o valor 760,6. Já vai anotando essas questões para vocês não terem que voltar no enunciado. Então, a média aritmética de 50 números aí, né, deu 760,6. Ao conferir seus cálculos, percebeu que havia cometido um erro. Encontrou um único número colocado erroneamente em suas notas, que era o número 7.400, quando deveria ser 4.700. Refazendo os cálculos, a média aritmética correta encontrada pela pessoa foi... Presta atenção, gente. Ele fez a soma de x termos mais o número errado, que é 7.400, dividiu por 50, que é o número de termos, e deu essa média. Por que eu coloquei esses x termos? O que é esses x termos aqui? É a soma dos outros 49 termos que estavam certos, mais os 7.400 que eram errados, que na verdade era 4.700. Então, a soma desses 49 termos que não vai mudar, né, que elas estavam certas, que se mantém, mais o número errado, totalizando os 50 termos, deu essa média aqui. E agora ele quer saber a média certa, sabendo o número que é certo. Então, a gente descobriu que a soma dos 49 termos dá 30.630. Então, é só a gente jogar com o número certo agora. Então, ó, x mais o número certo, que é 4.700, dividido por 50, vai dar qual média? Que é a pergunta. Então, a gente tem que a soma dos 49 números é essa, mais 4.700, que é o número certo, dividido por 50, dá essa média aqui, certo? 706,6, gabarito letra B. Questão 298 agora, tá acabando, gente. Ó. De acordo com o site esportivo, as alturas dos atletas da Seleção Brasileira de Vôlei que disputaram as Olimpíadas de 2016 são as que estão apresentadas na tabela. Considerando a distribuição de dados das alturas dos atletas, a maior moda em centímetros das alturas desses atletas, lembra, moda é o que se repete, é o que mais se repete. A gente tem que pegar as alturas que estão repetidas. As únicas alturas repetidas é o 209 centímetros e o 198 centímetros. Mas ele quer a maior moda, porque essa tabela, ela é o que a gente chamaria de bimodal. Ou seja, tem duas modas. Mas ele pediu a maior das modas. A maior das modas é 209 centímetros. Então, gabarito, letra E, tá bom? 299. Não vou ler nada, gente. Ó, vamos direto para perguntas. Se bem que aqui era pequenininho, dava para ler. Mas vamos lá. Dessa forma, pode-se corretamente concluir que a média em pontos percentuais da variação prevista do ano de 2012 para 2013 entre os países representados no gráfico é de... Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando a previsão de crescimento, basicamente, né, entre os países em cada um dos anos. Os de cinza claro 2012 e os de cinza escuro 2013, em cada um dos países. E ele quer a média, ou seja, a média aritmética em pontos percentuais dessas variações entre os países. Então, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar justamente a diferença entre a média de um ano e outro. Então, ó, China... ela vai ficar 8,2 em 2013 e ela estava 7,8 em 2012. Então, deu isso aqui de diferença positiva, né? Ou seja, cresceu 0,4%.
Estados Unidos encolheu 0,1%, porque a média, a pontuação de 2013 foi menor que a de 2012. É importante, muito importante que aqui vocês mantenham o sinal, tá? A Alemanha não cresceu nada, nem diminuiu nada. Noruega diminuiu, Suíça aumentou 0,6 pontos e Brasil aumentou 2,5 pontos. E aí ele quer a média aritmética dessas variações. Como é uma variação e variação depende do sinal negativo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar exatamente com os sinais. É a média aritmética das variações, sejam elas positivas ou negativas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. Então, a gente tem 6 variações, que é justamente a quantidade de termos da nossa média aritmética. Então, a gente vai somar 0,4 mais... O mais, lembrando, né, questão de sinal, 0,4 mais o menos 0,1 é a mesma coisa que 0,4 menos 0,1, né? Mais e menos fica menos. E aqui vai, soma tudo, importante os sinais, e divide por 6, que é a quantidade de variações. E deu uma média positiva de 0,45. Gabarito letra A. Tá bom? E última questão, questão 300. A estatura dos alunos de uma determinada turma compõe as seguintes medidas em centímetros. Desse modo, a altura que representa a mediana, mesma coisa, gente. Contei aí, tem 16 medidas. A gente quer mediana de 16 termos. É o número par, divide por 2 e acha. Então, a mediana é o número que a gente achou mais o número da frente. Então, é o 8 e o 9º termo, certo? Aqui, ó. Então, vamos colocar esses números em ordem. Preciso colocar os 16? Não, só até o 9º termo, que é o que importa pra gente achar a mediana. Coloquei aqui tudo em ordem, muito cuidado para não esquecer nenhum número, os repetidos e tal. Primeiro, segundo, terceiro, até o 9º. E aqui temos a nossa mediana. Então, 170 mais 170 dividido por 2, 170. Gabarito letra C é a nossa mediana. Prontinho, gente. A lista é longa, mas muito importante. Estudem os exercícios, tá? Essa matéria despenca no Enem. Despenca. Então, não esqueçam de estudar isso aqui, tá? Qualquer dúvida, me chamem no Zap, sem problemas. Perdão pela demora da monitoria, mas tardou, mas não falhou.